meus amados, falar sobre um assunto aqui polêmico, né, que é a pornografia e o que ela acarreta no mundo espiritual. Amém? Vou estar falando uns versículos da Bíblia e vou estar explicando mais um pouco sobre essa libertação que você possa estar precisando na sua vida. 1 Coríntios 6,19 diz assim: caso não saibas que o teu corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês, no qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados a puro sangue, né? Aqui prova o amor de Deus para que nós tenhamos salvação, né? E que Ele deu o seu único filho, né? Que veio à terra, sofreu, né? Entregou a vida por nós. Amém? Para que tenhamos salvação e uma vida perante a Deus. E essa vida perante a Deus é uma vida abençoada. Então vamos lá. Vou deixar outro capítulo e versículo que está assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, 2, assim. Paulo diz que tudo que é permitido, mas nem tudo convém. Tudo que é permitido, mas que eu não me deixe dominar por nenhuma dessas coisas. Amém? Essa passagem, ela se explica assim, que a pornografia, ela pode causar vício, né? Perda do controle, né? Do desejo do seu corpo. Também, lá em Efésios 5, 3, diz assim, Paulo diz que a imoralidade sexual é todas as espécies de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós. Então, sugere que a pornografia, ela nos incentiva a impureza sexual e deve ser evitada, amém? Por quê? O ato sexual durante o casamento, ele é uma bênção, amém? Então, a pornografia, ela te leva a acreditar naquilo tudo ali que foi ensaiado. Aí você fica vendo um vídeo comum, daqui a pouco você vai te causando vício, aquele vício, você começa a buscar, aí começa a ver mais imoralidade sexual ainda, que às vezes aí leva pornografia infantil, leva pornografia de violência e outras coisas, amém? Deu para você entender um pouco. Então você vai criando aquelas coisas de buscar cada dia mais por algo demoníaco, né? Tortura, e entre outras coisas que não é abençoada por Deus, amém? Porque o sexo ele foi criado para multiplicação, o sexo foi criado para a unção do casal, a sua carne, então é um sacramento, né, abençoado por Deus, mas no tempo certo e na hora certa, amém? Então, a pornografia, ela abre um portal espiritual muito grande, né? Por quê? É isso que o diabo quer. É uma maneira de te prender. É só um pouquinho, é pouquinho, ninguém tá vendo, o pastor não tá vendo, meu namorado não tá vendo, a minha esposa não tá vendo, meus amigos não tá vendo. Vou citar isso como se fossem raposinhas, que ela vem, vai te roubando, né? Aí você vai saindo da presença de Deus, você vai se sentindo culpado, né? Aí você vai se afastando de Deus. E aí de tudo você tá amaldiçoando o seu relacionamento. Porque a falta de respeito com o seu cônjuge, você está vendo e você acaba meio que desejando aquilo ali. Porque aquilo ali, gente, é um teatro, aquilo ali não existe. Amém? Aquilo ali foi tudo ensaiado ali, não é um ato de amor, não é um ato de entrega de verdade. Amém? Aquilo ali é um altar oferecido ao demônio. Amém? Porque geralmente pessoas que nem têm compromisso, estão se deitando juntos, se relacionando de maneira brusca, de maneira às vezes violenta, de maneira que não é abençoado. Então, as consequências espirituais é assim. Começa a dominar, te influenciar a sua mente, as suas emoções, as suas decisões. E aí o que acontece? Começa a causar esse ciclo de vício, culpa, afastamento de Deus. E o nosso corpo, ele é um altar, amém? Ou você consagra o teu corpo como altar de Deus, ou você consagra o teu corpo ao altar de demônios, amém? E para você se livrar desses vícios, você tem que ter uma renúncia. Você vai ter que matar sua carne. Amém? E você vai ter que se arrepender, pedir perdão ao Senhor, vai ter que orar, jejuar, né? E não deixar que seus olhos, ele seja contemplador, né? E idolatra esse altar sexual, de imoralidade sexual. Então, se você está vivendo esse ciclo, que você possa deixar esse ciclo hoje, amém? Que você se arrependa, que você confesse ao Senhor, que você busque ajuda,
Que os vícios geralmente não são fáceis de sair. Mas Deus te amou, Deus te deu um único filho para a sua vida. Ele quer que o teu corpo seja o templo do Espírito Santo. E onde o Espírito Santo habita, habita a graça. Amém? Então, e no relacionamento é uma distração. Aí você está abrindo um portal onde entidades espirituais ela começa a falar sobre o seu casamento, sobre o seu relacionamento, ou até mesmo uma promessa que você está esperando uma pessoa de Deus. Amém? Que aí começa a atuar na vida do casal, dos dois. Então, muitos casamentos, relacionamentos são destruídos por esse vício. Aí você começa a lembrar do seu passado, tudo que você passou do seu passado, aí começa a se encaixar as armadilhas, os padrões tóxicos, né? E isso começa a se revelar seus pensamentos com clareza. Por que você viveu ciclos muitos anos? Devido a isso. Porque quando você tem uma junção carnal e a outra pessoa, ela tem esses vícios, né? Os demônios que atuam na vida dela, ela começa a atuar sobre a sua vida. E o que acontece? Por isso que a aliança, né? A aliança é algo consagrado por Deus, que é o casamento, a unção de um casal, ela deve ser respeitada os princípios. Mas muitas pessoas não respeitam os princípios. Então eles fazem essa aliança e quando há unção carnal, as bênçãos e as maldições de uma pessoa causa aquele campo energético, aquele campo espiritual do casal, onde os dois começam a compactuar dos demônios da bênção que tem na vida um do outro. Amém? Por isso, ao relacionar com uma pessoa, às vezes sai de um relacionamento conturbado, tóxico, você deve ter um preparo espiritual, você deve fazer quebras de aliança, você tem que se arrepender, tem que buscar o Senhor para Ele te abençoar esse novo relacionamento. Aí, quando você começa a ver isso, né, dos ciclos que você viveu, né, aí você começa a ver com clareza que isso é uma responsabilidade, amém? Você vai ter a sua visão restaurada. Aí que Deus começa a mudar a história da sua vida, amém? Depois que você para, né, de jogar a sua essência fora, porque, gente, você começa a perder sua identidade. Você começa assim, a achar que você nem é ninguém. Você perde as suas essências, você começa assim, nem acreditar quem você é perante Deus, que às vezes você é uma pessoa de chamada, às vezes uma pessoa que tem uma fé abalada em Deus, porque você confia em Deus, mas aí caiu nesse vício. Depois que você para de jogar suas essências fora, aí você vai ver que é uma luta profunda, né? Porque o mundo espiritual ele se move. Aí Deus começa a te dar autoridade, né? Por causa da sua renúncia. Aí abrir mão, né? Não é só a pessoa abrir mão do prazer da carne, né? Tentar controlar o corpo é algo quando você começa a tocar no eterno. Então, quando você começa a tocar em Deus, nas coisas de Deus, o inferno ele começa a se mover também. Porque ele quer que você fique naquele ciclo. Então, você tem que ser uma luta constante. Você tem que perseverar. Vou te falar que é fácil? Não é fácil, porque todo vício às vezes é difícil sair. Mas quando você tem o coração temente ao Senhor, você vence. Amém? Porque não é só resistência de prazer momentâneo, né? Então, quando um homem ou uma mulher ele abre mão dos prazeres momentâneos para ter a marca do céu, vai ter muito levante contra a vida, né? Cada dia mais, aí aquela coisa, eu já até falei lá atrás, quanto mais você vê, você começa a se viciar. Aí vai te levando assim, a atos de violência, atos de aspectos chocantes ou bizarros, né? Coisas que não são de Deus. Que é isso que o diabo quer, ele quer te prender. Então você começa a buscar mais sobre aquilo ali e cada dia você vai buscando coisas piores, bizarras. Porque é uma maneira que o diabo tem de entrar na sua vida e manipular. Isso vai te causando prisões emocionais na sua mente, que é só a mão de Deus, a misericórdia e o seu arrependimento para você sair. Né? Então tem dois tipos de demônios. Tem os demônios sussucubes, né? Que é os amantes, que é aquele dos pesadelos, que é a raiz do inferno, e entre outras coisas. E tem o neocubes, né? Que é o que rouba a sua energia vital, associado aos pesadelos, perturbações e sonhos. Porque aí muita gente parece que acorda até como se tivesse tido relação à noite, né? Cansado, tipo assim, teve até... Chegou até um certo, assim, como é que eu posso falar? Chegou a ter gozar, a
ter esses atos, né, de libertinagem. E assim, quando o cara abre mão dos prazeres momentâneos, não é fácil. Mas aí o céu vem e agrada, né? Aí as bênçãos começam a chegar. Vem a autoridade, né? As orações, elas começam a ser ouvidas e tudo muda. As correntes se rompem e quando você abre mão do mundo, de valorizar as coisas do mundo, né? E o seu coração está alinhado, né? Às coisas de Deus. Então ele tira aí você começa a seguir o percurso que Deus tem para você. E no lugar de tristeza, começa a carregar o fogo do Espírito Santo. E com isso, Deus vai te dando autoridade espiritual. Aí você começa a falar para pessoas que precisam ouvir, deixa o Espírito Santo agir na sua vida, vai abençoar a vida do outro. E não é fácil, porque às vezes você vai tocar umas coisas polêmicas, amém? Mas é tudo para libertação. Deus possa estar te libertando nesse dia, se caso você precisar. Vou deixar aqui uma frase para vocês. E quem carrega autoridade espiritual não precisa se exibir. O céu apresenta. Amém? Aí você vai ser apresentada pelo Senhor. Você não vai precisar se mostrar. Porque a autoridade quem vai te dar é o Senhor. E o Senhor vai te apresentar. Então eu quero orar para você nesse dia. Que Deus possa estar te libertando, colocando no seu coração tudo que não provém dele na sua vida. Amém? Senhor Jesus, eu te entrego esse momento em tuas mãos. Só venha sondar cada coração que for ouvir essa mensagem, Senhor. Se ele estiver precisando de mudança, estiver precisando de alinhamento, Senhor, só venha estar alinhando, só venha estar libertando essas pessoas, Senhor. É um vício que o demônio coloca, Senhor. Às vezes uns vícios que a pessoa acha pequena, essas raposinhas, que vai entrando e vai acabando com os relacionamentos, vai acabando com o casamento, vai acabando, Senhor, até com a vida espiritual da pessoa, que a pessoa vai ficando presa emocionalmente. Oh, Espírito Santo, suas emoções, elas ficam retidas, o tanto de ver aquela coisa de ficção, Senhor. O Senhor venha colocar um coração de carne nessa pessoa. Venha, Senhor, colocar o arrependimento, que ela possa cada dia mais, Senhor, te servir, seguir a tua palavra, o teu caminho, Senhor. Pois onde quem segue o seu caminho de retidão tem vida em mudança, Senhor. Tem vida de prazer, tem vida de felicidade, porque o Senhor derrama a bênção sobre a vida dela. E todas as bênçãos, Senhor, que tem para essa pessoa, ela vai estar liberada hoje em nome de Jesus. Pois eu creio que quem está ouvindo essa mensagem, ela vai ser liberta hoje, pelo poder e pelo sangue de Jesus. Pois Ele é o que faz, Ele que restaura. Todo ser humano, ele tem direito a recomeçar. Todo ser humano, ele tem direito a viver uma vida nova perante a Cristo. Porque quando ele desce as águas, ele desce e ele volta uma nova pessoa. Ou às vezes você já foi ter batizado, mas Deus tem uma vida nova para você. É só você se arrepender, confessar os seus pecados. O Senhor vai te libertar desse vício. E que todas as correntes vão cair por terra hoje. E todo o ciclo, ele está fechado para começar o ciclo do Senhor Jesus. Amém? E que você entenda que se você continuar fazendo isso, a promessa de Deus vai atrasar na sua vida. Às vezes é um varão, às vezes é um varô. Espere com paciência no Senhor. Acredite, se Deus te prometeu, Ele vai se cumprir. Às vezes você acha assim, não é fácil. Mas com Deus, Ele te dá força, Ele te dá sustento. E quando você abre mão da sua carne, Deus te honra tremendamente, porque Ele dá mais do que aquilo que você pediu a Ele. Amém? Às vezes você pede uma coisinha assim, aí Deus te dá um grandão. Senhor, mas eu pedi isso tudo. Mas é porque Ele vai honrar a sua fé e o Senhor abrir mão do mundo para servir Ele. Amém? Fique na paz do Senhor, que essa palavra possa tocar no seu coração. Não vou estender muito mais, senão o vídeo vai ficar muito grande. É um papo muito, muito longo. Acho que Deus sinta-se liberto nesse dia.